Contato aqui da Sagres 730 com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, ex-vereador, médico, experiente, né? Homem do futebol, que se tornou homem do futebol aí há um bom tempo também. Eu me preparei, quando me disseram assim, ó, você vai entrevistar o Walter Feldman. Eu falei assim, poxa, eu preciso fazer uma pergunta diferente, né? Porque tá todo mundo perguntando a mesma coisa, então eu fiquei pensando a tarde inteira e me preparei para essa pergunta diferente. Quando é que começa o futebol? Um grande abraço para o senhor. Você se preparou muito, então, leu todas as entrevistas, nenhuma delas deixa de perguntar exatamente isso, né? Você lembra aquela propaganda, dizia, cadê a minha Calói? Que a criança pedia para o pai o tempo todo. Ou seja, isso é exatamente o que o povo brasileiro está fazendo. Cadê o nosso campeonato, nossos jogos? Cadê o Atlético Goianiense? Cadê o Goiás? Cadê o Vila Nova? Cadê todo mundo aí que faz o espetáculo do futebol em nosso país? Eu diria para você o seguinte, quem manda nisso nesse momento? Um é o Covid-19, esse bichinho aí reliento, complicadíssimo, complexo, mas é apenas uma fileira de RNA, nem DNA ele é talvez um dos seres mais insignificantes que existe na cadeia de vida das espécies, mas olha o estrago que ele está fazendo. Então, ele é um dos definidores, infelizmente, da volta do futebol brasileiro e mundial. E o outro definidor é a chamada autoridade de saúde. É eles que têm o direito, o dever, a responsabilidade de dizer o seguinte, olha, vocês podem, a partir de agora, entrar em campo, começar a julgar com todo o cuidado, responsabilidade, segurança e saúde, mas sem essa determinação, Charlie, nós não temos nenhuma condição de ultrapassar a fronteira, pular o muro e começar a jogar sem a gente ter a segurança de que não vai comprometer a vida e a estabilidade sanitária do sistema futebol. As autoridades de saúde é que estão com o poder da decisão, em resumo. Mas o governo federal chegou a entrar em contato com o senhor, com o presidente Caboclo, numa tentativa de retomada das competições. Houve esse contato? O presidente Bolsonaro, algum representante do governo? Olha, no começo da pandemia, houve contatos, eu diria, do governo. Eu não queria dar nomes especificamente, contatos do governo para que nós pudéssemos apresentar a realidade do futebol. Imagino que tenham feito isso com outras atividades produtivas também, para ter um quadro claro. Mas é importante lembrar, Charlie, que quando começa a epidemia, imediatamente o Ministério da Saúde nos contacta pedindo que nós paralisássemos todas as atividades relacionadas a competições no país. E nós, numa articulação muito rápida e muito bem feita, presidida e organizada pelo presidente Caboclo, nós consultamos os presidentes das federações e os grandes clubes brasileiros para que eles nos auxiliassem nessa contribuição ao combate à epidemia. E o futebol brasileiro inteiro foi paralisado. Até consultamos aí uma figura muito importante para nós, é o André Pita, que sempre nos acompanha, faz parte da direção da CBF, sempre nos ajuda na análise técnica e estrutural do funcionamento das nossas competições, e todos concordaram que era a hora de parar, e foi assim que nós fizemos. Essa semana, os clubes receberam autorização para voltarem a treinar aqui em Goiânia. Goiás, Vila, Atlético e Goiânia, que é um representante da Série D do Campeonato Brasileiro, né? O Vila Nova se posicionou da seguinte forma: olha, eu preciso de uma posição da CBF se nós teremos realmente a Série C do Campeonato Brasileiro e se ela tem pelo menos uma previsão para aí sim poder voltar a treinar. Porque vai que eu volto a treinar e fico 3 meses treinando. CBF pode falar o que para o Vila Nova, para o presidente Hugo Jorge Bravo? Olha, eu queria dizer ao presidente Hugo, e nós temos um grande carinho pelo Vila Nova, na gestão anterior, o Icival foi um líder muito importante da Série B em todo o país,
não representando apenas Goiás, mas os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, nós acompanhamos muito, sabemos a responsabilidade e a estrutura, a história que tem o Vila Nova. Quero dizer que essa pergunta é muito correta e tem sido exatamente a preocupação do presidente Caboclo. Nós voltarmos, mas nesse momento voltarmos em treino, já sinalizando a perspectiva de um determinado momento, como eu disse na pergunta anterior, com a autoridade de saúde dizendo que pode, aí sim voltarmos às competições. Mas eu diria o seguinte, nós queremos fazer isso de forma concatenada, de tal forma que a gente tenha o primeiro ensaio de retorno com os treinamentos, seja por teleconferência, por orientação dos preparadores físicos e da comissão técnica, seja através de ida ao centro de treinamento, onde ainda com preservação da distância social, com exame clínico, com história, com testes, com medição da temperatura, nós pudéssemos já fazendo o recondicionamento físico dos atletas, iniciarmos os campeonatos estaduais, aquilo que resta para completar o campeonato, e em seguida, encadeado, retomar os campeonatos nacionais. A orientação do presidente Caboclo é essa história, campeonato nacional depois, aí nós caminhamos para os campeonatos de caráter internacional, mas nós não temos ainda a data onde isso pode acontecer, até porque a logística do campeonato nacional é muito mais complexa, o sistema aéreo brasileiro está praticamente paralisado, ele teria que ser retomado, não há Série C, Série B, Série A, sem uma malha aérea muito consistente, mas não há nenhuma orientação de cancelamento de qualquer campeonato. Na nossa construção do calendário brasileiro, a Série C ela pode, inclusive, ser readaptada com pequenos ajustes, mas ela ainda está totalmente de pé. Quando o senhor fala pequenos ajustes, a mudança na fórmula de disputa da Série C é algo que a CBF coloca também ali em pauta, é uma possibilidade, e também da Série D do Campeonato Brasileiro, menos jogos, uma fórmula mais enxuta para se adequar às datas que vão sobrar? Nesse momento, não. Nós tivemos uma reunião semana passada com o diretor de competições, Manuel Flores, que nos coloca a possibilidade, até por comprometimento de campeonatos de caráter internacional, particularmente os jogos que não acontecerão ou que não estão acontecendo das eliminatórias, a não ocorrência em 2020 da Copa América. Os jogos internacionais têm um comprometimento maior ainda, porque a logística é mais complexa do que os campeonatos nacionais. E já houve, no último Conselho Técnico da Série C, uma mudança estrutural, apresentada pelos membros presidentes dos clubes, aceita totalmente pela direção da CBF, já está incorporada. Então, nesse momento, não há nenhuma mudança estrutural no modelo. Os ajustes que eu digo é aproveitamento de datas que podem ser feitas no final do ano, um período que normalmente não acontece jogos, entre o Natal e o Ano Novo. Quem sabe utilizar algumas datas de janeiro, quem sabe fazer uma redução do espaço entre as partidas, mas cancelamento ou mudança estrutural de campeonato nacional, nesse momento, não temos no nosso ângulo de visão. Feldman, cada semana é uma realidade em cada região do Brasil. Somos um país continental. A CBF vai conseguir dar aos clubes a tranquilidade, por exemplo, olha, nós já temos uma data para voltar e vocês terão um mês para se preparar para essa volta. Porque não são todos os clubes que vão decidir pela volta aos treinamentos. A CBF vai conseguir dar esse um mês de pré-temporada? Eu diria que um mês, Charlie, é um pouco demais, talvez não seja necessário. O que nós temos recomendado aos clubes brasileiros é um pré-preparo, um recondicionamento físico, um acompanhamento dos atletas. Se não puder ser nos CTs, pelo menos aqueles que fazem parte da estrutura de saúde, das comissões técnicas, já ir orientando os atletas para que eles vão se preparando.
Aí, quem sabe, 15 dias de pré-temporada para esse preparo antes do início das competições. Por isso que nós estamos o tempo todo, e você tem toda a razão, a cada semana nós temos informações diferentes nessa complexa equação do retorno ao futebol. Então, nós não temos a equação ainda pronta. A cada semana nós conversamos com as federações, conversamos com os clubes para saber qual é o ajuste possível, qual é o retorno necessário, qual é o protocolo que deve ser implementado. Isso tem sido feito de maneira muito consistente através dos médicos do futebol brasileiro, através do apoio de infectologistas e epidemiologistas. O protocolo da CBF é muito bem feito, já tem sido discutido com os médicos das federações e dos clubes para que eles possam, de forma autônoma, também fazer o seu retorno de acordo com a sua própria decisão, mas haverá, evidentemente, um preparo para equalizar os clubes que vão participar de uma determinada competição para que não haja preparos muito diferenciados e que deem um desajuste técnico à disputa desses clubes. Acho que os presidentes de federação, além desse problema do calendário aí, né, do futebol paralisado, eles estão com outra batata quente na mão, que são os estaduais. Será que teremos data? Muitos estaduais, os times acabaram dispensando os jogadores por uma questão financeira. Aqui no futebol goiano, por exemplo, o Atlético terminou em primeiro lugar, aí está terminando a primeira fase em primeiro lugar. Ele já quer o campeonato, ponto final, título para ele, né? O Goiás não, o Goiás quer que o campeonato seja retomado porque ele tem condições de reverter o quadro. Chegou a ser comentado pela CBF que a orientação ela passa para as federações em relação a essa saia justa. Terminar ou não os campeonatos estaduais, declarar os campeões, a CBF espera os classificados para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. O que pode acontecer em relação aos estaduais? O presidente Caboclo tem a questão dos estaduais como uma questão de caráter doutrinário. Ele acredita que o estadual é fundamental na organização do futebol brasileiro. Não apenas porque os estaduais enviam os seus representantes para a Copa do Brasil, para a Série D, mas porque é por esse modelo que o futebol é melhor e é diferenciado em relação ao conjunto do mundo. É por esse modelo que se permite que centenas de clubes possam ter uma atividade, ainda não, infelizmente, integral durante o ano, porque falta estrutura econômica para isso, mas que permite que um clube, eu diria, um pouco menor do interior do estado, possa, em algum momento, jogar com os campeões do estado, os grandes clubes que disputam os campeonatos nacionais, tanto da Série A como da Série B. Então, visão do presidente Caboclo é que o estadual deve ser mantido, ele deve ser finalizado com as rodadas faltantes para que possa determinar adequadamente aquele que efetivamente é o campeão e não por suspensão do campeonato. Agora, essa é a nossa visão doutrinária. E nós sabemos que, do ponto de vista constitucional e na organização do desporto brasileiro, há independência e autonomia das federações. E há uma relação direta nos campeonatos estaduais entre federações e clubes, nos quais a CBF não interfere. Recomenda, sugere, indica, mas jamais uma orientação de caráter autoritário. O secretário Feldman destaca, então, que a Federação Goiana ela tem autonomia para decidir o destino do Campeonato Goiano. Se ele será retomado ou não, se o Atlético será declarado campeão, mas e as vagas nacionais? É ela também, federação, que pode definir, ela pode usar o critério do momento em que se paralisou a competição, por exemplo. Hoje nós temos o Jaraguá, um time aqui do interior, que é o time mais velho do estado de Goiás, que fez uma campanha sensacional. Ele é o segundo colocado na tabela de classificação. A federação pode determinar o encerramento da competição e, consequentemente, a vaga dele à Copa do Brasil. É por isso que a gente sugere o encerramento do campeonato do ponto de vista regular, até porque existirão datas
na medida em que nós queremos construir essa sequência. Para nós, da CBF, que realizamos os campeonatos nacionais, o ensaio da logística estadual é muito importante para o retorno às atividades, como para o deslocamento das delegações para cumprir a sua tabela. Então, a nossa recomendação é encerre os campeonatos, porque, em não encerrando, nós temos também temores do ponto de vista jurídico. Isso já aconteceu no passado, problemas de pendências, de questionamentos, de dúvidas, que com o encerramento não acontecerá. Então, eu prefiro trabalhar na ideia, Charles, de que as federações e os campeonatos estaduais serão encerrados para nós não pensarmos em modelos alternativos de envio dos representantes para as competições nacionais. Deixa eu caminhar para o final da entrevista aqui e agradecendo o secretário Walter Feldman, da Confederação Brasileira de Futebol. Secretário, num determinado momento, e me ajuda se eu esqueci alguma coisa que a CBF fez, ela ajudou os clubes da Série C, com uma importância de R$200 mil para cada um, R$120 mil para cada clube da Série D, R$50 mil para os clubes do futebol feminino, primeira e segunda divisão, além de uma isenção das taxas para transferências, negociações nesse período de paralisação do futebol. Mas os clubes, muitos acharam pouco e todos querem mais. A CBF terá condições de dar um segundo auxílio, eu vou chamar aqui, um segundo auxílio emergencial para os clubes? Olha, além do que você falou corretamente, eu quero salientar que ainda nós oferecemos 2 rodadas, 2 presenças dos árbitros em jogos que ainda acontecerão. Um valor na primeira parcela em torno de 900 mil e um repique que foi feito agora para que, nesse período, os árbitros também pudessem se manter. Quero lembrar que nós fizemos também um repasse antecipado de 12 milhões para a Série B. E o presidente Caboclo tem trabalhado muito para ver se conquista uma linha de crédito também para dar uma sustentação financeira nesse período à Série A e à Série B. Já há reivindicações de outro tipo, outras áreas. E há também, como você disse, essas que já foram beneficiadas gostariam de ter mais, até porque a epidemia se prolonga. A nossa expectativa nesse momento é iniciar o processo. Não há nada em relação a essas linhas de crédito que estão sendo buscadas e não há uma resposta nesse momento para um repique àquelas séries que já foram atendidas. A gente sabe da vontade da CBF e dos projetos da CBF para consolidar o futebol feminino. E uma pena ter parado logo na primeira rodada por conta de uma necessidade. Como é que a CBF trabalha essa retomada também do futebol feminino e as categorias de base, né? Nós temos várias competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17. É verdade, como é que tá essa realidade para essa molecada aí? Nós temos, na verdade, 21 competições nacionais. Isso normalmente não é de conhecimento da maioria da população. Todas elas organizadas e muitas delas financiadas pela CBF. Não haveria Série C, não haveria Série D, não haveria feminino, não haveria base se não fossem esses recursos oriundos dos patrocínios da seleção brasileira. A CBF é muito criticada, mas ela é a fomentadora e a organizadora de um sistema extremamente complexo e que envolve uma cadeia produtiva de 54 bilhões de reais, geração de emprego e renda para mais de 150 mil pessoas, corresponde a um PIB brasileiro próximo de 1%, e isso tem que ser mantido depois da epidemia. Então, quero lembrar para você que o ano passado a CBF gastou nessas competições 537 milhões de reais e pagou ao governo, através de impostos, mais 170 milhões. Então, quando diz que a CBF tem muito dinheiro, ela tem recursos provisionados para cada ano continuar realizando essas atividades. Cada vez que há uma demanda de clube para que a gente repasse para manutenção
das suas atividades, nós já temos que repensar a manutenção das competições, porque o dinheiro sai do mesmo lugar. E você tem toda a razão. Base e futebol feminino hoje são prioridades absolutas do futebol mundial, da FIFA, da Conmebol e da CBF. E posso dizer para você também que das federações que hoje têm futebol feminino, tem um trabalho de base, os clubes estão se expandindo nisso. Então, nós queremos, nesse momento, manter todas as competições. Elas são, Charlie, muito custosas, portanto, nós temos que tomar muito cuidado para não atender todos os pedidos que nos chegam, porque eles poderão comprometer o futuro de várias competições. Esse SOS que a CBF deu ao futebol feminino, esse repasse financeiro para os clubes, tinha um caráter direcionado para o pagamento dos salários das jogadoras ou o clube tinha um livre-arbítrio para decidir a destinação dentro da categoria? Absolutamente direcionado para pagar os salários dos jogadores e das jogadoras. Tanto que esse valor não foi um valor empírico, pensado na cabeça de um gestor. Ele foi baseado no salário correspondente àquilo que está registrado na diretoria de registros e transferência. Exatamente aquilo que está registrado de salário foi transferido ao clube para que ele pudesse, durante 2 meses, sustentar o seu plantel. Então, se ele foi por algum motivo, são casos absolutamente raros que a CBF vem acompanhando, se ele foi desviado ou colocado numa outra rubrica, nós estamos solicitando que isso seja revisto e as contas sejam prestadas.